Então, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, ao nosso Mestre Jesus, o nosso orientador maior, nosso grande amigo, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família para mais uma tarde e noite de estudos. Vamos pedir ao Pai que nos envolva a todos, nos sensibilizando a alma, para que nós possamos apreender em profundidade todos os conteúdos que forem trazidos para nós, para o nosso esclarecimento. Serão ferramentas importantes para a gente usar no nosso dia a dia, na nossa vida de relação. Assim, Senhor, nós te rogamos também que esteja com todos nós. Rogamos a Joana de Ângelos, nossa mentora amorosa, que envolva com seu carinho e sua inspiração o nosso amigo Carlos Assis, nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco na tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. É sempre bom, né, poder somar, né, com essa obra, poder estar aqui, né, no Seja Barra. Mas hoje nós tínhamos combinado, é o lançamento de um livro que, infelizmente, a gente está com os últimos exemplares. E, como o tema é Conversando com Deus, conseguimos, né, em última hora, trazer também um outro livro, né, sobre o tema. O que nós tínhamos propriamente combinado tem o título Conexões. É possível falar com Deus? Da nossa querida Leila Sodero Rezende. Tem uma capa, né, assim, sugestiva, e ela trata justamente, né, desse nosso tema, Conversando com Deus. E estamos lançando também o livro do nosso querido médico espírita, né, cardiologista, Gilberto Pérez Cardoso, que é um livrinho de bolso, Deus. Então, no final, vocês podem ter acesso, né, para quem quiser conhecer a obra e também, né, presentear alguém, né, adquirir. É um tema que poucas vezes nós ouvimos pelas casas espíritas. Eu, propriamente, nunca vi esse tema em nenhuma programação. Conversando com Deus. Será que o espírita, ele conversa com Deus? Será que o espírita conseguiu compreender já a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos? Aonde o nosso querido, né, codificador, o Allan Kardec, ele faz uma pergunta que raramente a gente utiliza na nossa língua, né, portuguesa. Ele nem usou a palavra o. Ele foi diretamente, né? Que é Deus. E os benfeitores espirituais responderam dizendo o quê? A inteligência suprema, a causa primária ou primeira de todas as coisas. Como conversar com Deus? Como conversar com essa inteligência suprema? Causa de todas as coisas? Como? Então, nós vamos, mediante a nossa vida,
E mediante esse livro, né, tão básico para nós, primordial, o livro dos Espíritos, entendendo que normalmente nós pedimos muitas coisas para Deus. É mentira? Raramente agradecemos a Deus. E muitos companheiros dizem que louvam, né? Ah, eu fico louvando a Deus. Tudo isso está lá no livro dos Espíritos. Pedimos demais, somos pouquíssimos gratos, e esse louvor, que até muito espírita, né, parece que busca essa prática, acha que está louvando a Deus através da música espírita. Adora a música espírita, né? Mas esse louvar, às vezes, é tão fraco, é tão distante de Deus. Então vem a nossa querida Leila Sodero Rezende perguntar: é possível falar com Deus? Claro! Nós somos filhos de Deus. O Emmanuel diz na obra O Consolador que nós somos pérolas preciosas para Deus. Do mais primitivo ao sublimado espírito, nós somos filhos de Deus. E essa conversa deve ser a mais íntima, a mais simples, a mais sincera, a mais amorosa. E quantas vezes a gente acha que tem que ter um intermediário? Ah, eu vou pedir ao médium, né, Divaldo Franco. Ele que faz um trabalho lindíssimo na caridade, ele deve ser mais ouvido por Deus. Quantas pessoas pediam a Chico Xavier? Quantos companheiros pedem a tantos espíritas e a tantos outros religiosos: ore por mim, faça prece por mim, porque a minha prece não alcança a Deus, ou as alturas espirituais, né? Tem muita gente que fala assim: ah, Deus está sempre no alto. Que alto que nada, né? Deus está aqui entre nós. Precisamos de algum intermediário propriamente para essa conversa? Não. Ah, mas eu já ouvi que existe hierarquia espiritual. Sem sombra de dúvida. Nós temos a escala espírita no livro dos Espíritos. Divaldo Franco contou certa feita na sua intimidade, não foi propriamente em palestra pública, algo muito interessante sobre isso. Ele disse que por 6 meses, mais ou menos, os médios da mansão, do caminho, estavam em muitos conflitos. Era conflito para tudo quanto é lado. E ele, então, aflito, olha só, né? Divaldo também fica aflito, né, gente? Hã? Ele, aflito, falou assim: o que eu vou fazer, né? Eu tenho que melhorar essa convivência. Eu vou pedir hoje, na reunião mediúnica, a Joana de Ângeles orientação. E ele vai, né? Começa a reunião, né? Que nós já conhecemos o ritmo, né? Aquela prece final. E ele fala, entendeu, assim, com Joana sobre isso. E olha só o que ela diz para ele: não posso fazer nada por você. Aí ele: mas como? Você não pode me dar uma ajuda? Nada. Só posso orar. Você quer que eu ore? É claro. Mas fora disso, mais nada. Mas e aí, como é que fica? Calma. Eu vou falar com Francisco de Assis. Vamos ver o que ele nos diz, né? E aí, não sei o tempo que foi, ela vai e fala, né? Lá com Francisco, e diz para ela: também não posso fazer nada por você. E ela conta, né? Lá para o Divaldo. Eu digo: meu Deus do céu. Aí, calma. Ele falou que ele vai falar com Jesus. Aí o Divaldo já queria a resposta. Não, aí não é assim. Né? Aí depois de um bom tempo,
Francisco falou assim, avisa lá pro Divaldo, que é para ele orar e esperar. Aí ele, ai meu Deus. E demorou mais 6 meses para que tudo voltasse ao normal. Olha que maravilha. Então, isso existe. A hierarquia espiritual existe. Claro que o Mestre Jesus, guia e modelo na visão espírita para todos nós, ele é um grande intermediário. Mas a conversa com Deus pode partir de nós, da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito. E quantos companheiros falam assim, fiz uma prece lá no Seja, e até agora não veio nada. Aí eu sempre brinco, né? E aí, será que a culpa lá do Seja? Não, cara, não, que isso? Aí ele fala assim, não, aquele centro é forte, né? O centro não é fraco não, mas acho que deve ser eu mesmo, eu que não devo estar lá muito bem, né? Então, a resposta sempre vem. Deus fala com todos nós a todo instante. Só que Deus, ele não está, né, adicionado, ele não está lá na agenda, ele não fala com nós, né, lá pelo famoso WhatsApp, né? Ele não fala dessa forma. Então as pessoas pensam que ele vai falar como? Diretamente. E até agora, poxa, faz tanto tempo, fiz até aquela prece escrita, né? O pessoal adora essas coisas, né? Botei lá na caixinha do Seja, né? Botei na caixinha lá também de uma outra casa espírita, botei lá até agora nada. Por quê? Porque Deus, ele não é para com seus filhos, para com todos nós, aquele pai que segue uma linha analítica. Ele fala de variadas formas. A resposta da nossa prece, da nossa conversa com Deus, pode vir da boca do nosso melhor amigo. Ficamos atentos? Pode vir da boca do nosso pior inimigo. Inimigo? Ah, meu Deus. Pode vir da boca da nossa mãe. Pode vir de uma palestra. Pode vir de um livro. Pode vir de um grande encontro. De um grande desencontro. De um grande reencontro. Olha que maravilha. De todas essas formas, Deus fala conosco. Ah, mas eu achava que ele ia, né, enviar uma resposta, que eu ia ouvir a sua voz. Não é bem assim, né? Pela intuição. Aí tem espírito que fala assim, pelos sonhos. Os nossos sonhos acabam, né? Todos esses sonhos, né, que a gente pensava que a gente tinha, ficaram para trás. O sonho mediante o sono físico, né? Porque quase o tempo todo são experiências fora do corpo físico. Experiências espirituais que todos nós temos. E de todas essas formas, Deus fala conosco. Vamos criar esse diálogo ou nós já temos esse diálogo? Nós já falamos com Deus, pedimos, agradecemos, louvamos e temos resposta? E temos feedback? Se cada um aqui, né, já tiver, maravilha, né? Esse é o espírita. Mas quantas vezes a gente segue uma postura de religiões antigas? Qual era? Qual era a nossa postura? Que muito espírita ainda mantém, né? Monólogo com Deus. Você pede, agradece, louva, mas nunca tem resposta. Nunca tive uma resposta de Deus. Isso existe? Claro. Pessoas que nos procuram na casa espírita e falam isso. No atendimento fraterno, né? A pessoa fala assim, esse contato aí eu não tenho. Deve ser para espírito superior, né? Chico Xavier devia ouvir Deus o tempo todo. Divaldo Franco deve sempre também ouvir Deus, vários espíritos maiores, mas eu não ouço nada. E aí a gente fala sempre sobre a oração. A oração não pode ser uma conversa com Deus? Claro que pode, né? Mas nós vamos ouvir a resposta.
tudo que a gente pede, quando nós agradecemos, quando nós louvamos, tem uma resposta de Deus. E aí a gente pode fazer a oração. Eu tenho que pegar então, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, tenho que ler aquelas orações, aquelas preces, tenho que decorar. Não faça isso. A melhor prece é a do nosso coração. Eu quero usar palavras rebuscadas. Eu quero aprender hebraico. Nada disso. Né? Para falar com Deus não precisa de nada disso. Eu tenho um amigo, ele está há anos à frente do grupo espírita do Teatro Vanucci, que é o nosso querido, né, Joel Vaz. E o Joel, ele tem uma cultura, né, assim, muito, né, profunda, muito grande. E uma vez ele usou lá um termo, gente, as senhorinhas quase, elas se derretiam. Ou elas se derreteram. Aí eu perguntei para ela, a senhora sabe o que ele falou? Não, mas eu achei tão interessante. Deus está lá procurando termos complicados? Essa conversa é a mais íntima, é a mais sincera, é a mais honesta. Aí o Joel, né, terminando a sua prece, falou assim, a nossa alma genuflexa. Ela foi para casa achando, né, que era pasta de dente, sabonete, né? E aí, quando eu falei, a senhora sabe o que é isso? Não. Ajoelhado em espírito. Ai, meu Deus. Se ajoelhe em espírito. Porque essa encenação física, ou esse movimento físico, para nós espíritas, não é nada. Para outras religiões, sim. Para nós, não. Mas esse, né, sentimento de agradecimento em espírito a Deus é tudo, né? Sermos gratos pela vida. Somos gratos pela vida? Ser grato pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos amores, pela doutrina espírita, pelas casas espíritas, por essa casa que nos abriga sempre, né? Que é o Seja Barra. E quantas vezes nós esquecemos? Ou não respeitamos? Ou não somamos? Nós vamos passar, né? Qualquer hora dessa a gente vai embora. Mas a casa, né, a gente torce muito, né, para que essa e tantas outras fiquem, né, ajudando a tantos outros companheiros. E isso depende de nós, da nossa contribuição. Então essa oração, ela é importantíssima. A oração do nosso coração. A oração para que cada um de nós possa sentir Deus. A fé espírita não é só raciocinada. Tem gente que adora isso. A fé espírita é raciocinada. Raciocínio, lógica, tem fundamento para tudo. Verdade, né? Mas ela precisa e pode ser sentida. Imagina eu vir aqui no Seja, eu não senti nada. Eu tô fora. Eu venho e eu sinto. E quantas vezes muitos companheiros falam, eu não sinto nada. Não estou falando, né, daquele sentir que muitos pensam mediúnico, né? Eu sou médium. Não. O sentir, a espiritualidade. O amor de Deus nos envolvendo. O amor do Mestre Jesus nos envolvendo. Isso é primordial. Aí eu fui certa feita, já vai para uns 3 anos, numa empresa, dar uma palestra. Palestra sobre motivação. E lá, encontrei um homem extremamente simpático, extremamente cordial, carinhoso. E ele, após a palestra, ele falou assim para mim, você não é só palestrante dessa área, né? Aí eu falei, não. Eu sou claro, né? Eu sou palestrante espírita. Aí ele, é. Aí ele, eu sou pastor. Eu falei, que legal, muito prazer. Aí ele, e eu vou te dar uma frase.
uma frase que eu tenho certeza que você, de repente, já usa, mas, né, você, de repente, não usa essa terminologia. Eu falei, tá bom. Gente, aquilo me marcou e muito, né? Porque ele falou assim, eu até anoto, né, para não errar, né? Ele disse assim, a oração é o nervo das mãos de Deus. Se nós queremos modificação na nossa vida, contamos com essa ajuda, como já dizia Jesus, né? Desse nosso paizinho querido. Então, se eu quero mudar, a oração é o melhor caminho. A conversa com Deus íntima e com fé é o melhor caminho. É com ela que nós fazemos grandes modificações na nossa vida. E quantos espíritas falam assim, hoje eu esqueci de orar. Eu esqueci de fazer a prece. Mas eu esqueço várias vezes, eu esqueço vários dias. Aí a gente pergunta, né? Esquece de ir na reunião mediúnica? Não, reunião mediúnica eu levo a sério. Esquece de dar palestra? Não, palestra também eu não falto. Esquece de dar o passe na casa espírita? Não. Por que esquece da prece? Por que esquece desse momento íntimo com Deus? Que o Mestre Jesus sempre falava o que para nós? Entra para o seu quarto, feche a porta e fale com Deus. É o seu momento. E quantas vezes nós estamos voltados muito para fora. A Leila Sodero, ela frisa para nós, Deus está presente em cada minuto que vivo. Mas nós pensamos em Deus? Eu penso em tanta coisa, né? Eu penso em tantas coisas da modernidade, esqueço de Deus. A nossa relação com Deus, muitas vezes, é muito estranha. Existia um homem na Terra, materialista, de uma linha totalmente contrária à doutrina espírita. A linha filosófica existencialista, que teve como grande nome o Sartre. Mas teve um grande filósofo alemão que ele era seguidor dessa linha. E esse homem foi tido como louco, porque aquilo que ele disse em plena praça pública, as pessoas falaram, esse homem está louco, né? Ele é totalmente perturbado. Então Nietzsche vai para a praça pública e grita o quê? Deus está morto. As pessoas acharam que ele estava louco, né? Esse homem está louco. Só que Nietzsche não estava falando que Deus estava morto. Ele estava frisando que a nossa relação com Deus está morta. Por que tanta depressão que o nosso companheiro aqui estava falando? Por que tanta síndrome do pânico? Por que tanta obsessão espiritual? Porque nós estamos distantes de Deus. Deus nunca saiu de nós, Deus nunca saiu do nosso lado, mas nós nos distanciamos de Deus. Então vou para uma religião porque é preciso religar. Não, religar o quê? Você já está ligado com Deus? Deus está em todos nós. O problema são as nossas atitudes, os nossos comportamentos que nos afastam de Deus. Mas eu estou na casa espírita, estou na doutrina espírita, então para quê? Justamente para isso. Para fazer a única obrigação de nós espíritas. Imagine se hoje a gente não tivesse prece na casa espírita. Poderia? Poderia. Meu Deus, é sério? É sério. Se não tivesse palestra, poderia? Poderia. Se não tivesse passe, o pessoal adora passe, né, gente? Tem sempre que fala assim, eu sou fã de passe, né? Aquele famoso passe. Poderia tirar
tudo da casa espírita hoje, até os livros, hein? E hoje não tem livro nem para ler, nem para a gente consultar, muito menos vender. Poderia tirar tudo, mas não poderia tirar a reforma íntima. Não pode tirar reforma íntima. Então nós estamos no espiritismo, na casa espírita, para nos aproximarmos de Deus com o melhor comportamento. E quantas vezes a gente fica chovendo no molhado, a gente faz tanta coisa, e acaba que a gente não chega nesse ponto principal, a transformação interior. O grande pesquisador bíblico Matthew Fox sempre nos fala algo que eu acho interessantíssimo. Deus adora ver a alma crescer. Então, quando nós estamos fazendo reforma íntima, quando nós estamos buscando esse autoconhecimento, é isso que Deus quer de nós. É isso que Ele espera de nós, no nosso passo, no nosso compasso existencial. Mas quantas pessoas, como diz o nosso querido André Luiz, ficam paradas? Ele diz que tem muitas almas estagnadas na Terra. Então, essas almas estagnadas, infelizmente, elas não estão fazendo essa transformação interior. O nosso querido Gilberto Pérez Cardoso, no livro Deus, o que ele fez? Ele buscou em toda a história pensamentos, sobre Deus, trazendo filósofos, pensadores, médicos e terapeutas, trazendo as palavras do nosso querido Allan Kardec, de vários espíritos espíritas, para que a gente possa compreender Deus. Em cada palestra que eu faço, quando não usamos, variadas frases, eu abro pelo menos numa, para a gente então meditar. E nunca falem isso, Vou abrir o livro ao acaso. Acabou o espiritismo, Existe acaso? Não, Tem espírita que se irma com isso. Eu vou abrir aqui o livro agora ao acaso. Não faça isso. Principalmente com essa ambiência espiritual, quando eu abro um livro, estou sendo com muita certeza orientado pelos espíritos, pelos mentores da casa, para que traga aquela mensagem que nós precisamos. Vamos abrir? E uma frase curtinha, hein? Do nosso querido Balzac, escritor francês. Deus é o poeta. Os homens são apenas os atores. Tem um homem que se coloca como o ser principal, O mundo tem que girar em minha volta. Egoísta, egocêntrico. Como tem homem assim, Acaba que sofre daquela doença, que muita gente acha que não é doença, De autoestima alta. Vocês conhecem isso? Fundamentada em uma síndrome popular chamada síndrome da Cici. Se sentindo e se achando. Como tem espírita assim, Aí o pessoal, não, mas não fala dos... Não, eu falo é do espírita, eu não falo dos outros, Como tem espírita que se acha, Eu sou o cara, Certa feita eu ouvi um médico falar assim, eu sou melhor do que Chico Xavier. Eu falei, meu Deus do céu, esse está mal mesmo, Como que ele consegue falar isso, meu Deus? Como diz o nosso querido Michael Sullivan, Chico Xavier, o homem chamado amor. Tem que ter muito peito, Tem que ter muito coração, tem que ser um espírito, gigante em conhecimento e em amor para falar isso. Sou melhor que Chico Xavier. Meu Deus do céu. Então, nós somos filtros, como diz Joana de Ângeles, para que Deus possa atuar. E cada vez mais, todos nós criando essa afinidade,
essa sintonia cada vez melhor com Deus, saímos daquela posição de filtros tortuosos que ela diz, né? Para ser bons filtros, né? Para que Deus possa atuar cada vez melhor. Chico Xavier tinha poucas falas onde ele era enérgico, né? E certa feita ele falou assim: se tirar Jesus da doutrina espírita, eu estou fora. O Emmanuel até pode ficar, é com ele, né? Mas eu estou fora. E quando tira Jesus, tira esse nosso maior referencial de sintonia com Deus. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o amigo incondicional de todas as horas. Ele que nos mostra o grande caminho para Deus. E quantas vezes nós seguimos outros tantos espíritos, outras ideias, aí depois a gente tem que voltar para esse caminho do bem. Então, para que a gente possa melhorar essa conversa com Deus, para quem não tem ainda, né? Vamos criar o diálogo com Deus, é muito necessária a fé. E a Leila Sodero, no livro Conexões, ela frisa assim: fé é a confiança partilhada. Confie em Deus e incentive a outros companheiros a ter confiança. Um cliente meu, ele vai lá no meu consultório, ele fala assim: eu não aguento você. Eu falo: o que houve? Você nesse bairro que tem tiroteio, você está sempre numa confiança, você está sempre sorrindo e eu aqui. Só que ele mora no mesmo bairro, né? Eu sinto um medo danado, eu vivo acuado, e você chega tarde da noite, você chega de madrugada. Aí eu falo para ele: eu não sou melhor do que você, mas eu tenho confiança em Deus. Adivinha o que é que ele fala? Eu não tenho, não. Mas não tenho mesmo, eu vivo com medo. Aí eu falo: então vamos dissolver esse medo para não criar a síndrome do pânico. Aí ele é o que mais eu quero, mas quando eu ouço aquele tiro, quando eu ouço aquele tiroteio, Carlos, olha só aí, para mim é a morte. Eu falo para ele: você conhece a morte? Aí, não, nem quero pensar nisso. Mas morte para mim é uma coisa assim terrível. Olha ele, né? Todo, né, dramático. Morte é terrível. Então, eu acho que é a morte. Aí eu falo: você já viu alguma bala? Nenhuma. E nem quero ver. Só de ouvir o som, eu falo: tá, mas está longe de você, né? É lá na comunidade. Não, mas aquilo me perturba, que eu quero vender rapidamente a minha casa. Ele não consegue vender por nada. Aí eu falo: por que agora, então, vamos trabalhar a sua confiança, a sua fé em Deus e a sua autoconfiança. Ele: vamos, mas eu vou vender a casa e vou sair desse bairro, que eu acho que Deus está longe de mim, olha. Né? Então, ele não é espírita, né? Menos mal, né? Mas quantas vezes nós vemos o espírita cheio de desconfiança, cheio de medo de espírito, meu Deus, medo da morte. Outro dia a gente fechou a casa espírita, aí a gente não percebeu, tinha uma companheira lá dentro. Gente, ela saiu, nunca mais façam isso. Tenho medo de escuro, e medo de escuro na casa espírita. Que eu posso ver vários espíritos aqui e vou sair correndo. Gente, ela estava assim, coitada, né? Toda, né? Para baixo, né? Aflita. Calma, respira. Ela: nunca mais façam isso. A gente, né, nem tinha percebido. A fé é um contrato. Contrato? Sim. Uma relação entre Deus e nós. Deus está sempre cumprindo
esse contrato. Por quê, gente? Deus é permanente. Está sempre à nossa disposição. E nós? Eu permanente na fé? Não. Quantas vezes estou na dúvida, estou na insegurança, estou na aflição, e eu não tenho essa confiança em Deus muitas vezes. Então nós estamos impermanentes. A insegurança para nós é uma dor muito presente, afligindo o nosso espírito, afligindo o nosso coração. Joana de Ângeles aponta no livro Amor Imbatível Amor, que por trás do egoísmo, que por trás do nosso orgulho, existe a insegurança. Nós não temos firmeza em nós mesmos. Quantas vezes você se sente pequeno, se sente inferior, se sente coitado, se sente vítima, se sente indigno. Eu não mereço amar, eu não mereço a felicidade. E Deus está sempre dizendo para cada um de nós, eu te amo. Nós temos esse amor insuperável de Deus, como diz Emmanuel, permeando a nossa vida o tempo todo. E quantas vezes nós vacilamos? Quantas vezes que nós erramos? Quantas vezes que nós ficamos distantes de Deus? Vamos sempre perguntar, como diz a nossa querida Leila Sodero no livro Conexões, vamos sempre perguntar, Pai, o que devo fazer? No momento de dúvida, de dor, sofrimento, insegurança, ansiedade. Vamos sempre perguntar para Deus, Pai, o que devo fazer? Esse remédio chamado amor, esse remédio que Deus tem para a nossa disposição, está aí para ser usado, está aí para ser manuseado. Mas quantas vezes nós não utilizamos esse remédio chamado amor? Kardec tinha um mestre chamado de Pestalozzi. Pestalozzi tem um grande ensinamento, onde ele sempre dizia, Deus fica mais perto das pessoas que se amam. Se nós queremos ficar mais próximos de Deus, coloquemos esse amor em prática. Coloquemos, como diz Joana de Ângeles, esse amor em ação para funcionar. Mas não pense em apenas amar o próximo. Se ame também. Se fortaleça, se aceite, se perdoe, para que você possa melhorar a qualidade do seu amor para com o próximo. Estamos distantes de Deus pelo contrário do amor. A indiferença ainda é muito grande nas nossas vidas. Essa indiferença só pode ser curada com a terapêutica do amor. E quantas vezes nós achamos que é o passe. Passe é uma técnica espírita para nos ajudar. Equilibrar o espírito e o corpo. Ajudar. O que cura, na verdade, é o amor. O amor que Deus nos dá incessantemente. Esse amor que Jesus nos dá incondicionalmente. Esse amor que esses benfeitores espirituais nos ofertam sem pedir nada em troca. E quantas vezes nós ficamos deixando esse amor de lado?
Para você que hoje está doente, converse com Deus. Para você que hoje está aflito, converse com Deus. Para você que hoje está com câncer, ou com depressão, ou com obsessão espiritual, se trate com esse maior medicamento, com esse melhor medicamento chamado amor. Joana de Ângeles diz que o amor é portador da magia renovadora. Ele apaga e ele consome. Ele abre infinitos espaços para a felicidade. Que tenhamos muita vontade de praticar o alto amor e o amor ao próximo, o amor, acima de tudo, a Deus. Muita paz para todos e não se esqueçam, vamos conversar com Deus. Obrigado.